Jerusalém está em festa, está. Jesus, ele subiu até o tanque chamado Betesda, que quando ele chega naquele cenário de tristeza, ele vai na direção certa, ele vai no foco certo. Os passos de Jesus vai na direção daquele homem que há 38 anos estava esperando o seu milagre. Eu não sei, eu creio que a palavra que sai de cima deste altar está indo na direção de alguém nesta manhã. Não sei qual é o tempo chamado tempo de espera, pela qual você está vivenciando no dia chamado hoje, mas de uma coisa eu te garanto: o espaço de Jesus está indo ao teu encontro. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Antes de fazer menção da palavra do eterno Deus, eu quero lhe convidar para fazer um minuto de oração, amém? Curve a sua cabeça. Eterno Deus, Pai, Criador dos céus e também da terra, na manhã deste primeiro dia da semana, a tua igreja se encontra reunido neste lugar que é conhecido como casa de oração. Deus, a tua palavra escrita nos garante dizendo que aonde estiver 2, 3 ou demais pessoas reunido em meu nome, o Senhor prometeu que vai estar presente. Deus, esse culto só tem sentido por causa da tua presença. Cerca os 4 cantos desse santuário com a tua glória, que a tua presença possa fumegar em cima deste altar, nos 4 cantos deste lugar. Repreenda nesta manhã toda mente cativa, tudo aquilo, ó Deus, que vem roubar a tua palavra que vai sair do altar nesta manhã. Se conosco nesta manhã, nos abençoe e fale em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, 4º evangelho escreveu o evangelista João, capítulo de número 5, versículo de número 4. 4º evangelho escreveu o evangelista João, capítulo de número 5, versículo de número 4. Inserido está o texto assim: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Podem se assentar. Porquanto um anjo, diga comigo, um anjo, descia ao tanque e agitava a água, e o primeiro que descia depois do movimento, diga comigo, movimento, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Meus queridos irmãos, antes de verbalizar a palavra do eterno Deus, se eu trocar, Amanda, amanhã pela noite, vai dando glória, tá? O hábito de sempre pregar à noite
quando pregamos pela manhã ou à tarde, sempre trocamos a manhã pela noite. Como por exemplo, Deus nesta noite vai te abençoar. Você entende que é de manhã, tá? Diga glória a Deus. Aleluia. É por bondade e graça do nosso Deus que por mais uma vez, Alex, Deus me concede a oportunidade para fazer a exposição da sua santa e poderosa palavra. Haja vista que tudo aqui é para Ele e tudo é por Ele. Esse culto nesta manhã só tem sentido, só tem valor por causa da sua presença. Haja vista que alguém ou alguns daqueles que faz parte do departamento de louvor não vim em um culto, Deus vai levantar sempre alguém para assumir o lugar. Se o pregador da manhã, da noite não vir, Deus sempre levanta alguém para pregar a sua palavra. Mas uma pessoa não pode faltar em nosso culto. Quem é? É Jesus de Nazaré. Portanto, nesta manhã, eu te garanto em nome de Jesus, que o mesmo está entre nós. E eu faço uso das palavras do profeta messiânico Isaías. Agindo Deus, operando Deus, quem é que impedirá o seu agir? Ninguém poderá impedir o agir de Deus. Eu não sei se você sabia, mas esse Deus, ele é tão grande que ele não olha. Deus não olha para a altura. Nós aqui na terra olhamos para o céu, erguemos os nossos olhos, mas Deus, ele não olha para a altura. Por quê? Porque ele está acima de tudo e de todas as coisas. O que eu quero verbalizar nesta manhã é que o teu problema para Deus não é nada. A tua dor, a tua enfermidade para Ele não é nada. Talvez você se encontre hoje cabisbaixo, triste, abatido. Existe aí uma solidão na tua alma, mas a mão do bom amigo chamado Espírito Santo, ele vai ao teu encontro nesta manhã, vai, e você será marcado pela sua presença, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Esse texto sagrado, pela qual nós lemos nesta manhã, quarto evangelho, escreveu o evangelista João. Quem foi João? João era filho de um pescador chamado Zebedeu. A sua mãe chamava-se Salomé. João habitava na cidade chamada Galileia. O seu pai era um grande empresário na época, na área de pesca. Todos dentro da cidade da Galileia conhecia tanto Zebedeu como Salomé e os seus filhos. João, ele foi um dos apóstolos escolhido pelo Messias. E João não só foi escolhido para ser apóstolo, mas como também ele foi escolhido para ser amigo
peculiar do próprio Cristo, do próprio Jesus de Nazaré. Observa que João ele vai escrever no 4º evangelho, capítulo de número 5, acerca de um milagre. Milagre este que aconteceu no ministério do Cristo. Isso é, na cidade chamada Jerusalém. Observa que no versículo 1 do capítulo de número 5, João começa dizendo que depois disso havia uma festa em Jerusalém, e Jesus subiu até a cidade chamada Jerusalém. Festa essa que era uma festa religiosa entre a cultura judaica. João afirma dizendo: depois disso subiu Jesus para Jerusalém. Depois de quê? Observa que no capítulo 1 escreveu o evangelista João, está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo de número 14: o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. É bem verdade que João começa escrevendo dizendo que o Verbo se fez carne e habitou, mas a Bíblia Sagrada nos garante que aonde se aglomerar 2, 3 ou demais pessoas reunido no nome dele, ele não habitou, mas ele habita no meio de vós. Você se alegra porque ele está aqui? Eu, João Paulo Ferreira, não tenho sombra de dúvida que Jesus está entre nós. Eu vou mais além. Eu confio nesta palavra, como também no dono desta palavra. Eu acredito até os ossos, irmão. Pastor, sim, até o tutano eu acredito que Deus está aqui. Pastor, tu está dizendo linguagem, que linguagem é essa? Você está afirmando que você crê que Deus está aqui até o tutano? Sim. Tutano, o que é tutano? Amanda até riu. Tutano é uma gordura que fica no meio dos ossos. Isso mesmo. Deixa eu ver se aqui tem nordestino. Cadê? É o que mais tem. Deixa eu contar um segredo aqui do nordestino. Alguns, quando está na prova, quem é da grande metrópolis não sabe que eu vou verbalizar. Mas quem é nordestino vai saber dessa linguagem. Quando a pessoa está na prova, o que é na prova? Não tem dinheiro nem para comprar um ovo. O que é que ele faz? Vai até o açougue e pede aquilo que é dispensado fora. O que? A canela do boi. Por quê? Porque a estrutura, o sabor não está na carne, mas está dentro do osso, da canela do boi, chamado de tutano. E o que é que o nordestino faz? Pega aquela canela de boi, aquela perna, serra, bate assim, ó, pá! O tutano sai. E coloca onde?
dentro do feijão, cozinha tudo, depois o negócio fica forte, irmão, saboroso. O que é isso? Fortalecimento tutano que habita no meio do osso. Pastor, tu ia falar essa linguagem? Nem passava pela minha mente. Mas tem hora que Deus, Ele faz lembrar-nos de algo para trazer o complemento da sua palavra. Eu estou afirmando em cima deste altar que eu, João Paulo, não sei você, mas eu acredito, até o tutano que habita dentro dos meus ossos, creio que Deus está entre nós nesta manhã. Se eu falar que Deus está aqui é uma coisa, mas se você crê que Ele está aqui, muda tudo, muda tudo. Jesus disse: os sinais, o que é sinais? Milagre, vão acompanhar aqueles incrédulos? Não, mas os meus milagres acompanharão aqueles que acreditam, aqueles que acreditam. Eu creio que nesta manhã estou pregando para uma igreja que crê que Jesus morreu, mas não está morto, porém ressuscitou, está vivo para todo sempre, aleluia. Aleluia. Capítulo de número 2 do Evangelho escreveu João. João, ele vai escrever acerca do seu primeiro milagre que Jesus fizera no seu ministério. E o primeiro milagre que Jesus fizera foi em Caná da Galileia. O primeiro milagre que Jesus realizou foi dentro de uma festa de matrimônio, casamento. Jesus havia sido convidado para participar daquele casamento. Eu vou repetir compassivo. Jesus havia sido convidado para participar da festa de casamento. Vai aqui uma palavra de reflexão para vós outros. Tudo, eu falei tudo que você for pôr as mãos, aonde você for, seja uma viagem, seja um negócio, seja uma decisão, convide Jesus para estar com você, porque uma vez que Ele estiver comigo, em mim, Ele vai me dar a direção, Ele vai ser comigo, e uma vez que Ele for contigo, você terá vitória. Porque tem pessoas que começam bem, porque alguns começaram com Cristo, mas no meio da sua trajetória abandonaram o Senhor. Mas feliz daquele que convida Jesus para estar com Ele, e Jesus permanece no centro da tua casa. Bendito seja o nome dEle. Então Jesus, ele foi convidado para a festa de casamento. Os irmãos sabem que na festa havia muitas pessoas, só que o vinho havia acabado. Não vou me deter em contexto histórico, mas vou só apenas pincelar a respeito do primeiro milagre. Você sabe que Jesus, ele transformou, está escrito transformou. Ele não fez a água em vinho, está escrito transformou água em vinho. E uma vez que o milagre aconteceu, Jesus disse: ide e levai para aquele que entende de vinho, que quando eu faço o milagre é perfeito. Eu não sei se você acredita, mas eu creio que Deus é Deus de transformação, Deus é Deus de mudança, é sim.
Só você fazer uma retrospectiva. Quem era você antes e quem é você hoje? O que é isso? O poder da transformação através do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Bendito seja o nome do Senhor. Quem já foi transformado por Ele nesta manhã? Quem já foi transformado por Ele? Então para Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. Capítulo de número 3 fala-nos acerca de um homem chamado Nicodemos, o homem príncipe da lei, que conhecia a lei. Ele foi ter com Cristo à noite. Capítulo de número 4 fala-nos de uma mulher samaritana, mulher essa que precisava de uma transformação, mas para a transformação vir, ela precisava ter um encontro com o transformador, chamado Jesus Cristo, aquele que transforma a vida do ser humano. Agora, dentro do capítulo de número 5, João ele vai ser bem sucinto dizendo: e depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu à cidade chamada Jerusalém. Observa que versículo 1, João afirma dizendo que Jesus subiu para onde? Para a cidade de Jerusalém. Se Jesus subiu até Jerusalém é porque ele não estava em Jerusalém. Se ele subiu até Jerusalém é porque ele não estava em Jerusalém. E aonde Jesus estava? O próprio João, no capítulo de número 4, versículo de número 43, para ser bem preciso, João vai afirmar e vai dizer que Jesus, ele está na cidade chamada Galileia. E nesta cidade marítima chamada Galileia, Jesus havia feito milagres extraordinários. E João ele vai ser bem sucinto dizendo que quando Jesus saiu da cidade chamada Galileia, ele subiu até a cidade chamada Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, Marcelo, a cidade estava em festa. João não vai escrever se era a festa dos tabernáculos, ou a festa da Páscoa, ou dos pães asmos. João ele vai dizer que Jerusalém estava em festa. Havia muitas pessoas dentro da cidade, mas que quando Jesus coloca os seus pés dentro da cidade, ele deixa de participar da festa, ele deixa de estar entre os irmãos judeus, e ele vai a um lugar esse aonde muitos não queriam ir, mas diz o texto que ele foi aonde ninguém queria ir. E aonde foi este lugar que Jesus foi? Jesus foi a um tanque chamado Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Jesus vai até aquele tanque, e que quando Jesus chega naquele tanque, o próprio evangelista João ele vai escrever dizendo que havia muitas pessoas, e essas pessoas eram pessoas que estavam com uma certa raiz de amargura na sua alma. Por quê? Porque existia ali cego, paralítico, pessoas desenganadas pela medicina. E segundo a cultura judaica, um paralítico seria alguém amaldiçoado por Deus. Isso é segundo a mente judaica. Então todos que estavam de frente àquele tanque eram pessoas que estavam sofrendo com vários tipos de doenças,
doenças na alma, doença física. Mas a Bíblia diz que Jesus deixou de ir à festa e ele foi aonde ninguém queria ir. Aonde Jesus foi? Até o tanque chamado Betesda. Que quando Jesus chega naquele tanque, tem ali uma multidão de pessoas doentes, e todos que estavam de frente àquele tanque, está escrito que eles esperavam o quê? O movimento das águas. Porque João diz que em certo tempo descia um anjo do céu, agitava a água do tanque chamado Betesda, e a primeira pessoa que fosse colocado dentro daquele tanque era curado de qualquer tipo de doença que tivesse. Esse texto me chama a atenção porque está escrito que todos estão esperando o movimento. Movimento de quê? Das águas. Através de quem? Do anjo. Descia da onde? Do céu. Então todos estavam na sua expectativa, esperando o movimento. Movimento de quê? Das águas. Através de quem? Do anjo. Mas nesta manhã, se você veio atrás de movimento de anjo, você vai ter decepção. Se você veio aqui atrás de movimento de pregador, você vai ter decepção. Mas se você tem confiado naquele que é maior do que o anjo, naquele que manda na morte, naquele que manda nas enfermidades, naquele que dá uma só palavra e os demônios obedecem, a ele sim, a ele sim. Se você crê que ele está aqui, algo novo ele vai fazer no dia chamado hoje. Sim, pastor, você está afirmando que Deus vai fazer? Vai, porque ele foi no passado aonde ninguém queria ir. Muitos estão em busca de movimento, mas aqueles que estão em busca da sua palavra, aqueles que estão em busca da sua presença, esses encontrarão sim Jesus de Nazaré. Jesus aparece no cenário bíblico aonde todos estão voltados para o movimento das águas daquele tanque. Só que Jesus entra no contexto histórico em um lugar chamado Betesda, pois o seu nome significa casa de misericórdia. Jesus chega e ninguém percebeu a sua presença. Muitos estão doentes? Estão. Muitos estão em busca de um milagre? Estão. Porém, Jesus chega, habita no meio daquele povo, mas ninguém percebeu a sua presença. Faça aí uma retrospectiva. Veja se muitas das vezes não acontece conosco mesmo. Deus muitas das vezes está falando em cima do altar, através do louvor, através da palavra. Muitas das vezes Deus fala através de um sorriso. Pastor, um sorriso alguém olha para você, dá um sorriso, aquilo aquece a tua alma. É Deus usando o sorriso de alguém para te abençoar. Só que muitas das vezes nós passamos desapercebido. Deus está falando e muitos estão desapercebidos. E eu verbalizo uma vez mais: não fique desapercebido nesta manhã, pois a sua presença está entre nós. A sua presença está entre nós. E estava ali um homem. Estava ali aonde? De frente o tanque chamado Betesda. Estava ali um homem que havia 38 anos. Não é 38 anos de idade, Alex. 38 anos esperando o seu milagre. Aquele homem há 38 anos está na frente do milagre.
está esperando o movimento do milagre, mas o milagre não acontece. Para tudo tem um fim, mas o meu Deus, Ele foi aonde ninguém queria ir. Jerusalém está em festa, está. Jesus, Ele subiu até o tanque chamado Betesda, que quando Ele chega naquele cenário de tristeza, Ele vai na direção certa, Ele vai no foco certo. Os passos de Jesus vai na direção daquele homem que há 38 anos estava esperando o seu milagre. Eu não sei, eu creio que a palavra que sai de cima deste altar está indo na direção de alguém nesta manhã. Não sei qual é o tempo chamado tempo de espera, pela qual você está vivenciando no dia chamado hoje, mas de uma coisa eu te garanto: o espaço de Jesus está indo ao teu encontro. O espaço de Jesus está indo dentro da tua casa hoje. Aquele vício que há muito tempo você pediu está sendo quebrado hoje, nesta manhã, pois Jesus está indo ao teu encontro. Se você crer, faça uma reação de adoração a Deus, pois o espaço dele está indo ao teu encontro nesta manhã. A presença dele está entre nós nesta manhã, e uma vez que ele agir, ninguém impedirá o seu agir entre nós. Ninguém. Obrigado, Jesus. O homem está sofrendo, está, mas Jesus vai na direção dele. Os irmãos de José achavam que tinha exterminado o propósito de Deus na sua vida. Quando o exército do rei Saul avistou simplesmente um garoto com 17 anos de idade, chamado Davi, defronte Golias, todos diziam: este daí não vai suportar um minuto. Porém, o espaço de Deus estava na vida destes homens. Quando Elias estava no deserto, no princípio chamado depressão, aonde ele faz uma oração e pede a Deus a sua morte, a presença de Deus foi até ele e disse: você não vai morrer, eu vou cuidar de você, do seu ministério. Pastor, não estou entendendo, não sei como se encontra a tua vida aqui nesta manhã, não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: a mão de Jesus está indo ao teu encontro, o espaço de Jesus está indo ao teu encontro. Lembra que quando ele desceu do monte, ele começou a andar sobre o mar da Galileia. Uma coisa é natural, você vê eu pregar, mas o sobrenatural é você contemplar a glória de Deus sobre a tua vida. Creia que nesta manhã ele vai fazer algo novo, sim, vai, porque ele está indo ao teu encontro. Chui amore que negue assai, lachu menege violi mindarakai, eturacando vasseri. A presença dele está entre nós nesta manhã. O Espírito ministra ao meu coração e diga: hoje estou indo, a minha presença irá ao encontro de algumas pessoas aqui. Sim, Deus te conhece, Deus te sonda. Não era para mim estar aqui nesta manhã, não era. Ainda ontem eu tinha algo marcado, mas que quando o pastor disse: pastor João, preciso de você, não pensei duas vezes. Eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eu disse para o pastor Israel:
céu, vou orar a Deus, e aquilo que Deus colocar na minha alma, vou subir no altar e vou entregar tudo. Portanto, nesta manhã, creia que a presença de Jesus está entre nós. Ele operou no passado e também opera no presente. A chama do Espírito quer voltar a se acender na tua alma. Antes você foi batizada com o Espírito, já perdeu o gozo, já perdeu a alegria, não fala mais em línguas estranhas, mas hoje a glória de Deus quer te renovar nesta manhã, hoje Ele quer te selar com o seu Espírito, a sua presença está entre nós. Quantos acreditam na sua presença? Moisés disse: a terra é terra da promessa. O Senhor está prometendo que vai enviar um anjo, palavra boa, mas nós não queremos presença de anjo, queremos a tua presença. No mundo espiritual, Satanás não respeita quem tem poder aquisitivo. No mundo espiritual, Satanás não respeita quem tem patrimônio aqui na terra. Não respeita a tua estética, não respeita a tua oratória, os vernáculos da língua portuguesa. O diabo não respeita. Mas tem uma coisa que ele treme na base, faz com que ele treme. Ele tem que respeitar e abaixar a cabeça, que quando ele encontra um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, uma igreja que tem a presença de Jesus. E uma coisa, se você tem a presença, não permita que nada, eu falei nada, não permita que nada venha roubar a presença de Deus sobre a tua vida. Ainda pela madrugada eu orava e eu dizia: Senhor, te dou graça. Primeiro, por causa da tua presença. Segundo, pela pessoa do meu amigo chamado Espírito Santo. Não pretendia falar o que eu vou falar, mas se o Espírito traz minha memória, é porque Ele quer edificar alguns. Já tem um tempo que sempre eu faço esta oração que eu vou falar aos irmãos para Deus. E o que eu vou falar aqui, você pode perguntar: Pastor João, o senhor ouviu de alguém? Não. Alguém lhe ensinou? Não. Mas que quando você tem o seu particular com Deus, a palavra por si já fala particular com Deus, Deus ele te dá graça, sabedoria e até como se expressar diante de Deus. Então, há alguns anos eu faço uma oração, e se você quiser copiá-la, aqui não é Facebook, Pastor Israel, mas a igreja pode compartilhar. Quem entendeu, diga amém. Amém. E qual é a sua oração, João Paulo? Eu falo assim, Adriana, eu digo: Deus, não permita que os meus olhos enxergue aquilo que o Senhor não quer que eu veja. Eu digo: Deus, não permita que os meus olhos vejam aquilo que o Senhor não quer que eu veja. Eu digo: Deus, não permita que as minhas mãos pegue
toque naquilo que o Senhor não quer que eu coloque a minha mão. E eu digo, Deus, não permita que o meu corpo venha sentir dores, enfermidades e doenças que o Senhor não quer para mim. E por último eu falo, Deus, não permita que os meus pés pise, esteja no lugar e no local aonde o Senhor não quer que eu esteja. Aleluia. O ano passado eu falei aqui, estava vendo até no YouTube. O ano passado eu falei aqui em cima deste altar, que faz 26 anos que prego em vários lugares e não precisa eu falar por onde eu prego. Aonde eu estou, porque a glória pertence a Deus. Falta comunicar simplesmente ao meu líder espiritual, o pastor Israel. Mas o que eu quero falar é que um belo dia estava saindo de um evento e eu falei para minha esposa, eu disse para ela, tem hora que Deus não nos coloca em certos lugares simplesmente por causa de uma coisa. Aí você pergunta o que é? É porque Deus quer te preservar. Portanto, nesta manhã, esteja no centro da vontade de Deus. Seja preservado por Ele. Peça para Deus guardar os teus pés, os teus olhos. Peça para Deus guardar o membro da tua boca chamado língua. Peça para Deus guardar a tua entrada e a tua saída e permaneça no centro da vontade dEle, em nome de Jesus. Aquele homem está há 38 anos esperando o movimento das águas. Jesus, ele vai na direção daquele homem. E está escrito que Jesus chega, olha para aquele homem, e está escrito, e sabendo o seu estado. Jesus sabia o estado daquele homem. Ele chega e faz uma pergunta. E a pergunta foi: tu queres ficar curado? Veja que Jesus não obriga nada. Primeiro ele pergunta. Se você tem ou você conhece alguém que precisa ser liberto de alguma coisa, Deus não vai entrar no seu emocional e vai te obrigar você a ser liberto. Não. Primeiro, tem que partir de você, porque a vontade já está em Deus. E uma vez que parte de você, aí ele diz: eu quero fazer um milagre na tua vida. Então Jesus fez a pergunta para o homem e disse: tu queres ficar curado? Ou são? Aí o homem diz: querer eu quero, mas não tem ninguém que quando a água é agitada me coloque dentro do tanque, porque sempre que quando eu me aproximo, alguém passa na minha frente, que quando a água é agitada, alguém é submergido primeiro. Jesus então olha para aquele homem e disse assim: pois agora apareceu alguém para te ajudar. Antes não tinha homem algum, não tinha, mas agora apareceu alguém para te ajudar. O homem olha para Jesus e Jesus disse para ele assim: levanta-te, toma
a tua cama e anda. Cama aqui era uma maca aonde colocava-se no chão e a pessoa, no caso o paralítico, deitava. Jesus disse: toma a tua cama. Muitos aqui em Jerusalém viram você sobre a cama, mas a partir de agora vai ver você andando com a cama. Por quê? Aonde as pessoas veem você com a cama, vão ver que o milagre aconteceu na sua vida. A palavra é: levanta e anda. E diz o texto que ele pôs-se de pé, se posicionou, ouviu a palavra de Jesus, acreditou, e o milagre aconteceu na presença de todos. Não foi necessário aquele homem esperar o anjo, não foi necessário aquele homem mergulhar no tanque esperando o movimento das águas. Não foi. Por quê? Porque Jesus é maior do que o anjo, Jesus é maior do que as águas, e quem manda é a sua palavra, e a palavra dele foi: levanta e anda. Nesta manhã Jesus está direcionando esta palavra no mundo espiritual para você que antes estava paralisado espiritualmente, mas que quando você crê na palavra do Eterno, você vai se levantar, você vai conquistar as promessas de Deus, vai, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Aquele homem passa a andar na presença de todos, e aquele dia era sábado. Os judeus ficaram abismados e disseram: não é lícito você receber o teu milagre, não é lícito tomar a tua cama e andar. Ele diz: aquele que me curou, ele próprio disse: levanta e anda. Aquele que me curou, ele próprio disse: levanta e recebe o teu milagre. Jesus, ele é maior do que o protocolo, ele é maior do que o sistema, ele é maior do que o sábado, do que o domingo, do que a segunda, do que a terça. Ele é o maior. E para finalizar, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, fala-nos sobre um homem que estava paralítico. E este homem, Lucas vai escrever dizendo que ele já nasceu paralítico, desde o ventre da sua mãe. Capítulo de número 4, versículo 22, diz que ele tinha mais de 42 anos. E todos os dias os pais colocavam de frente a entrada do templo chamado Formosa. Porém, ele havia nascido paralítico desde o ventre da sua mãe. Mas este paralítico aqui de João capítulo 5, ele não nasceu paralítico. E o próprio Evangelho vai dizer a causa, o porquê ele ficou paralítico. A resposta está no versículo de número 14. Está escrito que depois Jesus encontrou o homem aonde? No templo em Jerusalém, e disse assim para ele: vejo que está curado, não peques mais, para que algo pior não te suceda. O que João quer falar com esta fala? Que aquele homem havia transgredido, havia pecado, é por isso que estava paralítico. Mas que quando Jesus se aproxima daquele homem, ele não só cura, mas também perdoa os seus pecados. Trazendo isso para o caráter espiritual, o pecado ele nos paralisa na presença de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Você lembra do que disse Isaías capítulo de número 59?
ele fala que as mãos de Deus não estão encolhidas, e nem seus ouvidos tapados, gravados para que não possa ouvir. Versículo de número 2: mas são os vossos pecados, as vossas iniquidades, que faz separação entre vós e o vosso Deus. Portanto, eu finalizo a minha participação dizendo: o mesmo Jesus que há mais de 2000 anos atrás olhou para aquele homem naquele estado e disse: levanta e anda, está aqui também para dizer: levanta e anda. Aleluia. Aleluia. Para aquele homem, Jesus disse: levanta e anda, toma a tua cama, Carlos, e anda. Para a igreja, nesta manhã, Jesus fala: levanta, toma, receba a minha glória e vá para a sua casa. Aleluia. Receba nesta manhã a glória, a presença de Jesus sobre a tua vida. Que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, possa nos abençoar, e que a sua presença permaneça injetado na sua alma, em nome de Jesus. A igreja, só a igreja, eu quero que você, a igreja, curve a sua cabeça e fale com Deus em espírito, pois a partir de agora eu quero perguntar para alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Você entrou aqui nesta manhã precisando de ouvir uma voz, precisando de ouvir Deus falar contigo, e hoje Ele quer não falar, mas Ele quer se revelar sobre a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e está tendo a oportunidade nesta manhã, faça um sinal com a sua mão. Você que quer entregar a sua vida, a sua família nas mãos de Jesus. A igreja já está orando por você. Tem alguém entre nós que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Pastor, eu sou tímido, sou tímida, não quero ir aí na frente. Levante a sua mão, faça um sinal, e a igreja pode louvar a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos pregando sobre o Cristo que transforma. Tem mais alguém aqui que precisa fazer uma aliança com Deus? Amanhã pode ser muito tarde. Entrega o teu caminho, a tua vida nas mãos dele nesta manhã. A igreja fique de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui no altar nosso pastor Israel, passar a honra para ele fazer esta oração. Existe uma glória aqui em cima deste altar. Aleluia. 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 Gostou? Deixe seu like.